Questão 12. O artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, da Constituição Federal Brasileira, ao estabelecer que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, permite que uma, letra A, emenda constitucional seja objeto de ação direta de inconstitucionalidade por vício formal, mas impede que o seja por vício material. Errado. Ela pode ser declarada inconstitucional exatamente por vício material, por violar cláusula pétrea, por exemplo. Então, letra A, errado. É possível, tanto o vício formal, inconstitucionalidade formal, vício de procedimento, como o vício material, vício de conteúdo em relação às emendas constitucionais. Em outras palavras, uma emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional por violar o procedimento para sua edição ou por ser incompatível substancialmente, materialmente, com a Constituição Federal. Então, letra A, errado. Letra B. Permite que uma emenda constitucional seja objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Situação esta, contudo, que ainda não foi levada a apreciação e julgamento pelo Supremo. Errado, né? O Supremo já apreciou, não vou dizer centenas, mas dezenas de vezes. C, vamos pular C. Letra D. Permite que uma emenda constitucional seja objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas impede que o seja depois de referida emenda constitucional ser promulgada. Errado. Em relação à emenda, é possível controle repressivo, quando se trata de emenda propriamente, ou controle preventivo. Nesse caso, não se tem propriamente uma emenda, mas sim uma PEC, proposta de emenda. Então, letra D, errado. Letra E. Proposta de emenda constitucional, PEC, em fase de deliberação. Então, permite, que proposta de emenda constitucional em fase de deliberação seja objeto de ADI, mas impede que o seja depois da referida emenda constitucional ser promulgada. Errado. Não pode PEC ser objeto de ADI. A PEC não pode, portanto, ser objeto de controle de constitucionalidade exercido através de ADI. O controle incidental vai fiscalizar o processo legislativo. Logo, quando a PEC que esteja em tramitação não tiver observado o processo legislativo constitucional para tanto, é possível controle de constitucionalidade a partir de mandado de segurança incidentalmente. Quando, por exemplo, for colocado em deliberação uma PEC tendente a abolir cláusula pétrea. Já objeto de ADI tem que ser a emenda e não a proposta de emenda à Constituição. Então, letra E também errada. Letra C. Permite que uma emenda constitucional seja objeto de ADI, até aqui correto. Bem como que haja o acréscimo, via emenda constitucional, de novo direito fundamental ao texto da Constituição Federal. Correto. Não se pode eliminar um direito fundamental da Constituição, mas nada impede que emenda constitucional amplie o rol de direitos fundamentais, que introduza na Constituição novos direitos fundamentais. Então, correto ficou letra C. Questão 13. Em relação aos direitos fundamentais, marque a correta. Sempre importante você grifar o que a questão pede. Marcar correta, marcar falsa, para você não se confundir na hora. Então, marcar a correta. Letra A. Por serem cláusulas pétreas, são direitos absolutos. Já vimos que não. Os direitos fundamentais são, em regra, relativos. São passíveis de restrição, de ponderação,
não podem ser eliminados do sistema jurídico. Não podem ser abolidos da Constituição. Mas isso não significa que não sejam passíveis de ponderação, de restrição. Ponderação e restrição que são baseadas no possível conflito entre direitos fundamentais. É exatamente o conflito entre direitos fundamentais que permite essa mitigação, essa ponderação, essa restrição. Isso nada tem a ver com o fato do direito fundamental ser cláusula pétrea e não poder ser abolido do sistema jurídico. Como também já destacado, excepcionalmente, a doutrina faz referência a 4 direitos. Digo 4 porque são aqueles mais pacíficos, tá? 4 direitos fundamentais absolutos, aqueles que são mais pacíficos. São eles: direito à não escravidão, direito à não tortura, direito à não extradição do brasileiro nato. Sempre importante reforçar: o brasileiro nato pode perder a nacionalidade e ser extraditado, mas enquanto brasileiro nato, é vedada a extradição. E ainda o direito à não obrigatoriedade de associação compulsória. Seriam os direitos absolutos. Letra B, vamos pular. Letra C. Em razão do princípio da legalidade, só podem sofrer restrições por lei formal. Não. Pode sofrer restrições por emenda, por medida provisória. O princípio da legalidade exige a edição de ato primário. Já o princípio da reserva legal, esse sim, exigiria lei em sentido formal. Então a exigência de lei em sentido formal, ela decorre não do princípio da legalidade, mas da reserva legal. Letra D. Não se aplicam aos apátridas. Um apátrida não teria, por exemplo, direito à vida no Brasil? Então a gente poderia matar um apátrida? Poderíamos torturar um apátrida? Poderíamos escravizar um apátrida? E a resposta é, óbvio que não, negativa. Portanto, o artigo 5º da Constituição, ele diz menos do que deveria, pois ele faz referência apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Mas o artigo 5º diz que o Brasil só pode garantir os direitos fundamentais aos brasileiros, ou, não sendo brasileiro, aqueles que aqui residam. Mas não significa que os apátridas, por exemplo, que estejam em território nacional, não façam jus a direitos fundamentais. Claro que fazem. Os estrangeiros não residentes, óbvio que fazem. Então o artigo 5º diz menos do que deveria. Logo, os direitos fundamentais se aplicam também aos apátridas. Os direitos fundamentais não se aplicam na mesma extensão a toda e qualquer pessoa. Mas isso não significa que ele não se aplique a todos. Correto. Letra B. Os direitos fundamentais possuem tanto eficácia vertical como horizontal. Eficácia vertical se aplicam na relação que se tem entre Estado e particular. Já a eficácia horizontal diz respeito à aplicação dos direitos fundamentais entre particulares. E se fala ainda em eficácia diagonal. A eficácia diagonal é eficácia no âmbito das relações privadas entre particulares, desde que não se tenha uma relação propriamente horizontal entre as partes, mas sim uma relação diagonal, de supremacia de uma das partes em relação à outra. Supremacia
principalmente econômica, mas também política, social, mas principalmente econômica. Por isso que a eficácia não seria propriamente horizontal, mas sim diagonal, embora entre particulares. Questão 14. Marque a correta. Opção A. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Errado. Nós temos duas situações de perda de nacionalidade. A perda, chamada de perda sanção, ou perda punição, e temos ainda a perda mudança. A perda sanção se aplica apenas aos brasileiros naturalizados, conforme artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, diz lá: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização. Então, grife naturalização. Aplica-se apenas aos naturalizados. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, grife sentença judicial, faça uma remissão ao artigo 75 da Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017. Lá exige-se trânsito em julgado. Então, leia-se por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, perceba que aqui a perda da nacionalidade ela é uma punição ao brasileiro naturalizado que pratique atividade nociva ao interesse nacional, dependente a perda de sentença judicial transitada em julgado. Logo, a perda sanção não se aplica ao brasileiro nato. A segunda hipótese que nós temos é a perda mudança. Inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12. Diz lá: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então, o brasileiro que adquirir voluntariamente outra nacionalidade, em regra, perde a nacionalidade brasileira. É chamada perda mudança. Ela se aplica tanto ao brasileiro nato como ao brasileiro naturalizado. Mas a própria Constituição traz exceções. Diz lá, exceto, salvo nos casos, letra A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Aqui, o brasileiro não se naturaliza. Ele simplesmente exerce um direito reconhecido por outro país, a nacionalidade originária daquele país. Ele, portanto, será considerado nato daquele país. Se assim for, ele não perde a nacionalidade brasileira. Ele fica com dupla nacionalidade. A segunda exceção ocorre quando o brasileiro se naturalizar por força de imposição de lei ou norma estrangeira, imposição, para que o brasileiro lá permaneça, continue a residir, ou para que ele lá possa exercer direitos. Nessa hipótese, ele se naturalizando, não perde a nacionalidade brasileira. Veja como diz a Constituição. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou a linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro
como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, nessas hipóteses excepcionais, ele adquirindo outra nacionalidade, ele não perde a nacionalidade brasileira. Então, opção A, errado. O brasileiro nato pode sim perder a nacionalidade brasileira no caso de perda mudança. Não pode como sanção. Letra B. A Constituição veda a entrega de brasileiros natos para que sejam julgados pelo TPI. Não. A Constituição veda a extradição. No artigo 5º, inciso 51. Ela não veda a entrega. Extradição não se confunde com entrega. Extradição, você tem o envio de um indivíduo de um estado a outro estado por solicitação do mesmo, para que lá ele seja processado, julgado, em caso de condenação, execute ou tenha sua pena executada. Já na entrega, não se tem relação entre estados. Na entrega, o que se tem é relação entre Estado e órgão internacional autônomo. Por exemplo, o TPI. A Constituição, ela não veda a entrega. Ela veda a extradição. Letra C. Aos originários de país de língua portuguesa, com residência no país, se houver reciprocidade, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Qual é o erro aqui? Aos originários de países de língua portuguesa. O correto é ao português. Então, ao português. E não aos originários de país de língua portuguesa. Nós temos aqui a chamada quase nacionalidade. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Veja o que diz lá. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos na Constituição. Então, letra C, errado. Letra D. Os estrangeiros, exceto os portugueses equiparados, não podem propor ação popular. Correto. Os portugueses equiparados podem propor ação popular. Desde que, óbvio, né, o brasileiro também possa fazê-lo. Desde que o brasileiro também possa fazê-lo em Portugal. Deve haver esse tratado de reciprocidade. Então, a condição para o exercício da quase nacionalidade é, primeiro, nacionalidade portuguesa. Segundo, residência fixa no país, não há tempo mínimo. E terceiro, tratado de reciprocidade. Então, a quase nacionalidade se aplica aos portugueses com residência permanente no país, não há tempo mínimo e, na medida em que houver, por parte de Portugal, tratamento recíproco quanto ao brasileiro, ou tratado de reciprocidade. Correto, então, ficou letra D.